Olá pessoal, meu nome é Viviane, eu sou professora de Geografia e a nossa videoaula de hoje é globalização. Isso aí pessoal, eu sei que nas aulas anteriores nós tínhamos falado muito a respeito desse tema, algumas atividades já foram postadas anteriormente, porém é hoje que nós vamos tirar toda e qualquer dúvida sobre esse tema e aí fechar esse ciclo para umas novas temáticas, ok? Então eu quero somente que vocês observem essa imagem. O que essa imagem quer dizer? Quando nós temos o mapa mundi, o planeta Terra nas mãos do homem. O que ela tem a ver com o tema globalização? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho, passo a passo, como tudo isso se dá nos dias de hoje? Ou será que a globalização é algo muito antigo, não é recente? Vamos lá. Olha lá, primeira coisa, interdependência econômica e cultural entre as nações. Interdependência econômica? Bom, é importante que você entenda que a globalização ela tem um objetivo acima de qualquer coisa econômico. Não vamos nos enganar em achar que a globalização é uma aldeia global, porque ela não é uma aldeia global. Nós vamos entender um pouquinho como isso funciona. Lembra lá, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando nós já temos o cenário da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, que nós estudamos em sala de aula, que fala sobre a formação dos blocos econômicos? Depois de 1989, é quando acaba a Guerra Fria e a Cortina de Ferro, é que os países começam a se unir, formando blocos econômicos frente à concorrência da economia mundial. Sim, a globalização ela tem o viés econômico e nós vamos entender mais um pouquinho como isso tudo procedeu e não é recente. Quando nós falamos, não vamos nos enganar, que a globalização não é uma aldeia global, vamos lembrar um pouquinho o NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico, aonde quem integra o NAFTA nós temos o México e os Estados Unidos, mas não existe um muro separando? Como que o muro separa uma aldeia? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tá, as relações culturais, de informações, elas vão acontecer, sem sombra de dúvida, mas nunca perca a ideia que a globalização tem um viés econômico. E qual que é o vetor fundamental da globalização? É o desenvolvimento do meio técnico, científico, informacional, a informação. A informação é que vai fincar as raízes da globalização no capitalismo. Porque a partir de 1989, onde já não mais existe a Cortina de Ferro, ou até mesmo nós chamamos a Guerra Fria, é a partir daí que nós começamos a perceber como a globalização ela se torna bem mais evidente. Porque a partir desse período é que nós começamos a perceber a internet, os vínculos de informações, as técnicas que passam a ser evoluídas. Vamos lembrar um pouquinho lá, depois da Segunda Guerra Mundial, o que está acontecendo no cenário mundial? A primeira coisa, nós sabemos que a partir da década de 80, há um grande desenvolvimento na indústria cinematográfica. Os países que representam o bloco capitalista, Estados Unidos e a ex-União Soviética que representa o socialismo, o que eles estão fazendo? Eles estão correndo uma corrida ideológica para chegar mais rapidamente ao cidadão, às pessoas, a informação de que o bloco dele ou o estilo de vida dele é melhor que qualquer outro. É aí que as técnicas começam a evoluir e começam a se desenvolver. É quando principalmente nós temos a corrida espacial, a ciência ela dá um salto enorme, é quando quem primeiro vai à Lua, quem primeiro vai ao espaço, e aí começa a impulsionar esse desenvolvimento técnico, informacional e científico. A internet, gente, nada mais, nada menos é o que? O resultado de tudo isso. A partir da década de 90 é que nós começamos a perceber que a internet ela passa a ser o veículo de informação, principalmente a partir desse período. Mas a globalização é algo muito recente? Não, não é algo muito recente. Ela começa, a princípio, a partir do século XV, lá nas grandes navegações. É quando as potências da época, Portugal e Espanha, elas desbravam aí os mares em busca de quê? De mercados consumidores, de matéria-prima. Tá vendo o viés econômico? Ah, mas não quer dizer que foi só Portugal e Espanha, a princípio, que foram os primeiros a desbravarem os oceanos? Não.
Também teve outras civilizações que desbravaram os oceanos em busca também dessa globalização. Mas o que mais é falado e estudado, o que mais nós percebemos hoje é as grandes navegações a partir do século XV, especificamente na região da Europa, né? Nós temos a ideia do eurocentrismo, o qual essas grandes navegações foi muito mais presencial e falada nos nossos estudos. Eles chegam, eles vão ter o contato com outras culturas? Sim, outras culturas. Mas eles quiseram, a princípio, ter essa relação cultural? Não, o viés realmente foi econômico. E aí, pessoal, é naquele momento que nós temos o que? As grandes regiões, né? Primeiramente, nós vamos centrar a ideia da globalização do viés econômico no velho continente, Europa, Ásia e África. Alguns países, né, que nós temos o maior circulação de pessoas e mercadorias. Com as grandes navegações, eles vão buscar outros territórios, que é o Novo Mundo, a América. E aí começa a se expandir para a América também a ideia da globalização. Mas vamos entender um pouquinho como tudo isso vai acontecer. A globalização, ela passa por 4 fases muito importantes. Vamos entender cada uma delas. A primeira fase, ela vai compreender do século XV até a Revolução Industrial. A segunda fase, ela compreende a Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. A terceira fase já é a Segunda Guerra Mundial até 1989, que nós falamos que é a Cortina de Ferro, a Guerra Fria. E a quarta fase é a partir da nova ordem mundial, os dias de hoje. Então vamos lá, cada fase para nós entendermos passo a passo esse processo que não é recente da globalização. A primeira fase, o que vai propiciar na primeira fase? Primeiro, a partir das grandes navegações, nós temos o desenvolvimento de inúmeras técnicas de navegações. Os conhecimentos dos mares, a busca da localização, da orientação. Sem contar que também vai propiciar logo em seguida a Revolução Industrial e o acúmulo de pessoas e contato de pessoas em outras partes do mundo. Essa Revolução Industrial, ela vai cada vez mais concretizar a busca de matéria-prima e o contato dessas civilizações em outras partes do mundo, principalmente aquelas que detinham a oportunidade e as técnicas de navegações. A segunda fase vai compreender do século XIX o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Bom, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Quem foram os vencedores é aqueles que levaram a fatia do bolo, principalmente nas regiões da África e da Ásia. Tá vendo que o viés sempre é econômico? Tá vendo que o intuito sempre é a economia, a busca do capital, da vantagem, da marcação de território? Olha como a globalização trabalha isso. A terceira fase, que vai compreender a partir de 1945 e 1989, que é o período da Guerra Fria. Nós estudamos muito isso em sala de aula. O que é o período da Guerra Fria? É o período da Cortina de Ferro. É onde tanto os Estados Unidos e a ex-União Soviética eles vão disputar a hegemonia ideológica no mundo. Então, eles vão tentar provar para todas as pessoas que o melhor modelo de vida é o capitalismo representado pelos Estados Unidos ou o socialismo representado pela ex-União Soviética. E é nesse momento, pessoal, é nesse momento que começa a desenvolver as grandes técnicas de informação. A partir da década de 50, nós tínhamos lá o rádio, a televisão preto e branco, começamos a ter a televisão a cores, e aí começa a se ter outras técnicas de transformação no mundo, a fim de que a informação possa ser cada vez mais rápida. A partir da década de 80, para vocês que não sabem, não conhecem dessa forma, a indústria cinematográfica ela ganhou um grande avanço, onde houve um grande desenvolvimento nesse período. Por que na indústria cinematográfica, gente? Olha, vamos lembrar lá do Rambo, do Rocky Balboa, Top Gun, são aqueles filmes que foram feitos para justamente nós pensarmos, nossa, o modelo de vida melhor é o capitalismo, olha lá, eles sempre são os mocinhos da parada, não é verdade? Então é isso, é nesse momento que essas nações, elas começam a desenvolver de uma forma ideológica técnicas para que as pessoas possam entender qual era o melhor estilo de vida para se viver naquele momento. E olha que bacana, né? Além da questão da indústria cinematográfica, nós temos também um grande impulso na ciência. Por quê? Nós temos a disputa espacial. É a partir daí que quem vai chegar primeiro no espaço? Quem vai chegar primeiro na Lua?
há um favorecimento de toda a humanidade, porque a ciência ela vai ter um pulo muito grande. E aí a ciência do espaço também ela ganha essa grande oportunidade nesse momento. Olha o desenvolvimento das técnicas, elas vão se desenvolvendo conforme a necessidade da busca e da evolução da economia na sociedade. Vamos lá? A Guerra Fria. Observem essa imagem, olha que ela retrata bastante a questão da divisão dos territórios na África e na Ásia. E a quarta fase? A quarta fase é isso. É quando, a partir da década de 90, nós temos o surgimento naturalmente da internet. É isso. Nós temos que entender que é o surgimento natural. Na medida que vai ocasionando inúmeras transformações políticas, econômicas, as técnicas também elas vão se evoluindo, a ciência também vai se transformando conforme a necessidade da mudança. E aí na década de 90 nós já temos, a partir de 1990, no início do século 20, nós já temos, por exemplo, a internet, que ela vai conectar a todo lugar, em menor espaço de tempo, as informações. É quando nós falamos que o mundo se torna pequeno. Mas o mundo se torna pequeno porque as informações são muito rápidas? Sim, as informações passam a ser muito rápidas, mas todos têm acesso a esse mundo pequeno? Será que são todos que têm acesso a essa globalização, que chega mais facilmente, mais velozmente em qualquer lugar do mundo? Nós vamos ver. Olha aí a imagem que fala da circulação de pessoas e mercadorias, né? Fica mais rápido. Sociedade em rede. Mas será que nós vivemos numa sociedade em rede onde todas as partes do mundo, todos têm acesso a essas técnicas da informação, da tecnologia? Desse tripézinho que nós falamos que é as técnicas informacionais científicas? Será que todos têm realmente acesso a isso? Vamos entender um pouquinho. O mundo nunca foi tão pequeno e com distâncias que já não são mais um poderoso obstáculo. Porém, o mundo não ficou pequeno para todos. Olha lá. Será que realmente as pessoas têm acesso? A entrada ficou restrita para uns, enquanto para outros é possível ter acesso a essa globalização. Vamos lembrar lá na Revolução Industrial, quem que reunia as condições necessárias para que realmente começasse a investir nas indústrias, impulsionar esse processo industrial? A Inglaterra, ela foi a pioneira, porque ela reuniu o quê? Matéria-prima, capital, a burguesia, que pudesse impulsionar dessa forma o processo de industrialização. Isso foi igual em todo mundo? Não foi igual em todo mundo. Foi totalmente diferente, conforme aonde chegou essas técnicas disponíveis pela globalização. E aí? É onde nós falamos, globalização, uma nova globalização. O professor Milton Santos, ele sempre falava a respeito disso, que a globalização ele tem um lado perverso. Por que o lado perverso? Porque enquanto em alguns locais detém-se técnicas que possam ser utilizadas para evoluir determinadas regiões, em outras regiões não se detinha isso. Então, é uma descentralização dessa globalização. Essa globalização é uma globalização perversa e desigual, mas é possível que possamos ver a outra página da nova globalização? Vamos entender um pouquinho? Olha lá, primeiro, só voltando um pouco mais nas características da globalização para nós fecharmos essa parte. Os pilares da globalização nada mais são do que o capital e a tecnologia, o consumo, a sociedade do consumo. Lembra lá daquele link que eu passei para vocês na semana passada, do Super Science, a dieta do palhaço? Ele mostra perfeitamente como tudo isso funciona. Olha lá, a formação dos blocos econômicos, NAFTA, União Europeia, Mercosul, dentre outros. Nós temos a internacionalização dos fluxos de capitais, ou seja, o dólar, o euro, ele passa a ser, o fluxo dele maior em qualquer lugar no mundo. Nós temos o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É quando o Estado, ele efetivamente não tem um poder na economia. Ele passa a perder totalmente aquela influência que ele tem na economia. Então, quem vai mandar agora nas regras? Quem vai dar a cartada final? Os empresários, os industriais, as grandes corporações econômicas.
E nós temos então os problemas salariais, né, os problemas sociais decorrentes, justamente é onde o empresário ele passa a ditar as regras na sociedade e, por conseguinte, muda-se totalmente a configuração, os sindicatos e as leis trabalhistas em todas as localidades do mundo. Nós temos também as transnacionais, que são aquelas multinacionais, que hoje na verdade chamam-se transnacionais. Essas transnacionais elas vão mudar na nova ordem mundial a configuração da globalização, que já vem com essa internet totalmente estabilizada, e aí ela vai mostrar uma nova divisão internacional do trabalho. Como assim uma nova divisão internacional do trabalho? Porque antes a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, ela era concentrada justamente nas mãos dos países que mantinham a sua produção. Um exemplo, só para nós compreendermos um pouquinho melhor. Olha essa imagem aqui. Quem nunca não comeu um McDonald's feliz da vida? Todo mundo já comeu, tenho certeza. Agora vamos parar e pensar um pouquinho. Olha a Nike para vocês verem. Quem que não tem alguma coisa da Nike? Se você pegar a Nike e olhar a etiquetinha, Made in China, Made in Indonésia, você não vai ver Made in Estados Unidos. Na antiga DIT, Divisão Internacional do Trabalho, aonde que a Nike estava a sua produção? Lá nos Estados Unidos. Com essa nova Divisão Internacional do Trabalho, com o surgimento das transnacionais cada vez mais no mundo todo, a produção da Nike ela passa a centralizar nas regiões da China, da Indonésia, sendo que o administrativo continua lá nos Estados Unidos, mas a produção ela passa a ser espalhada no mundo todo. Tá vendo o que é a nova Divisão Internacional do Trabalho? E aí, pessoal, esse aqui é somente um ciclo para vocês entenderem. Os países envolvidos, eles transferem as fábricas nessa nova ordem internacional do trabalho para os países subdesenvolvidos, que vão ter uma mão de obra mais barata, e o lucro ele volta para os países desenvolvidos. E agora, poderíamos pensar em promover uma globalização mais justa, menos desigual e mais solidária? É uma pergunta ou uma afirmação? Isso aí é você quem decide, tá certo? E aí fica para vocês esse recadinho. Nessa semana eu já postei as atividades para fechar o tema globalização e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Um beijo, tchau, tchau.